Boa noite, a paz do Senhor para todos. Deus, Ele é bom o tempo todo e está trabalhando em nosso favor. Vou deixar para a meditação dos amados irmãos Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas 1, que diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo os transmitidos mesmo que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já está formado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era da filha de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, excedendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Irmão, coisa linda aqui, né? Que Deus, ele fez com Zacarias. E você vê que, embora Zacarias estivesse já numa idade avançada, não existe tempo para Deus te honrar e te abençoar. Não existe obstáculo que ele não possa fazer, que ele não possa mudar. Você vê que Zacarias, ele questiona, e por questionar, a palavra do Senhor diz que ele ficou mudo até o nascimento daquela criança. Então você vê que mesmo Zacarias sendo um sacerdote, ele duvidou daquilo que aquele anjo estava entregando para ele. E assim não é diferente de nossas vidas, não. Muitos perguntam: Senhor, como vai ser? Senhor, como vai acontecer? Senhor, como pode? A gente não tem que questionar. Irmãos, a gente tem que viver uma fé sobrenatural. E uma das coisas que me alerta aqui nesse versículo é que onde diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Porque, versículo 15 de Lucas 1, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aí tem pessoas que dizem assim: mas um cálice de vinho não tem nada a ver. Jesus bebeu vinho, Jesus fez isso e aquilo. Eu estou te aconselhando a não beber nenhum tipo de bebida alcoólica, muito menos vinho, seja lá qual for. Porque a gente tem visto, irmão, no nosso meio, muitas pessoas que não se libertam, muitas pessoas que não têm uma comunhão verdadeiramente com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, ele muda, ele se transforma, ele é uma outra pessoa. Mas as pessoas parecem que estão brincando na casa de Deus. E muitos não têm só tomado um cálice de vinho, não, têm se embebedado mesmo de vez. Então, olha o que Deus fala para João Batista: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. E ele trará, no versículo 14, ele terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Será que a tua família tem se alegrado com você? Será que Deus tem se alegrado com você? Será que a pessoa que está do seu lado tem se alegrado com você? Porque se nós não somos diferentes dele, nós não somos diferentes, porque a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus é aquele que honra aquele que o busca. Se Deus honra aquele que o busca, como é que você se sente desonrado?
Como é que você vai se sentir fragilizado? Porque você não está buscando. Você está olhando para a situação humana, a situação da qual não é para você olhar. Porque quando a gente olha para as ondas, quando a gente olha para o ser humano que está do nosso lado, quando a gente olha para os obstáculos, a gente começa a afundar. A gente começa a perder. Tem pessoas que perdem até a sua fé, irmão, por causa das pessoas que estão ao seu lado. Que é muito difícil você ter comunhão e conviver com pessoas que não têm comunhão com Deus. Então, eu quero te dar um alerta nessa noite. À medida que vai se aproximando do fim, muitos tentarão dizer para você que não tem nada a ver. A palavra não tem nada a ver é que tem tudo a ver. Porque nós não devemos estar metidos com bebida, nós não devemos estar metidos em confusão, nós não devemos estar escarnecendo o nome do Senhor. Para isso, o Senhor dá aqui em Lucas 1, ele diz bem claro no versículo 14, terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Irmãos, as pessoas da sua casa, sua família, têm que se alegrar com a tua presença. Halabashandarai. Sabe, Jesus, quando ele chega para fazer diferença. Não existe probabilidade alguma de você receber Jesus na sua casa e sua vida continuar uma mesmice da mesma forma. Não existe forma para isso. Porque por onde ele passou, houve transformação. Por onde ele caminhou, houve uma grande mudança, irmão. Uma grande transformação. Aí hoje as pessoas estão assim andando como se fosse do mundo, agindo como pessoas mundanas. Isso não condiz com o que está escrito. A Bíblia não é para você ler um versículo na hora que você está sofrendo, na hora da dor, na hora do sofrimento. Não, a palavra do Senhor é para você ler e você procurar praticar o que está escrito para que tudo lhe vá bem, para que tudo realmente ande bem para a sua vida. Que se você analisar de Gênesis, Apocalipse, tudo que Deus fala conosco não é para castigar, não é para trazer maldição nem dor. O Senhor nos alerta as coisas que estão acontecendo e que nós temos o potencial para mudar. Irmãos, estar na casa de Deus é aprender com Deus o melhor caminho para a sobrevivência, para estarmos de pé. Não se iluda com a vaidade desse mundo, não se iluda com as coisas que têm acontecido nesse mundo, porque senão, se você não olhar para a direita ou para a esquerda ou para trás, você não vai ver o alvo que é Jesus e a tua alegria. Olha o que Deus falou para mim e para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, como é que a gente está, às vezes, levando uma vida de derrota? Uma vida que não condiz com aquilo que Deus quer. Eu acho que é porque nós não estamos buscando a Deus como deveríamos buscar. Eu creio, não tenho certeza, que aquele versículo, quando o Senhor fala assim, buscai meu reino e minha justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Muita gente não está vivendo isso. Muita gente está buscando tantas respostas, tantas bênçãos, mas não está vivendo Jesus na sua vida. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sou Deus, mas eu estou no mundo, quem está na chuva é para se molhar, então se molha. Se molha com essa chuva que está aí. Uma chuva ruim, uma chuva de pessoas falsas, uma chuva de pessoas que te abraçam, mas na verdade não sente nada com você. Um povo que só vive se lamentando online, só conta derrota, um povo que só fala besteira, alabaxandará. A gente vive uma vida assim que Deus tem trabalhado nos nossos corações. E a gente faz uma live, eu cuido da minha irmã que é especial, ela deu uma acordadinha agora, então perdoe, às vezes ela fala alguma coisa, mas eu não posso parar de dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração é que Ele não tem prazer na tua morte nem no teu sofrimento. O maior prazer de Deus é lhe honrar. O maior prazer de Deus é lhe abençoar. Sabe, Deus, Ele está assim com os braços abertos. Eu amo, né? A gente sabe que a gente não adora imagem, nem esculturas, nada. Mas o Rio de Janeiro, né? A visão do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, que põe Cristo de braços abertos. Sabe por quê? Porque essa é a visão
da pessoa que criou aquilo ali, que eu esqueci o nome agora, que optou em colocar o Cristo. Nós louvamos a Deus por isso, porque ele sentiu no coração dele que Deus está de braços abertos por nós. Irmão, não duvida do poder de Deus. Olha o perigo de um sacerdote, não foi qualquer um. Não foi aquele que chega agora, não, foi um sacerdote que estava ali com incenso, para queimar o incenso, para falar com Deus. O sacerdote que se sacrificou, que honrou a Deus, que renunciou à sua carne, tudo. E na hora que Deus envia o anjo para entregar a vitória a ele questiona, praticamente duvidou. Olha o perigo da dúvida. Quando Deus ele entra com a batalha, quando Deus ele entra com a guerra, você não pergunta por quê, não pergunta como, não pergunta por quê, não pergunta para quê. Aceita o bem de Deus, porque Deus não dá mal nenhum para nós. Deus ele pode até, na época, né, da lei, ter permitido que Jó passasse pelo que passou. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá condições de clamarmos, de buscarmos ao Senhor. Irmãos, para que ficar levando uma vida de derrota? Para ver, tem gente que está debaixo de humilhação humana, que se submete ali a ser humilhado. Gente, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão assistindo tanto feminicídio, tanta vida de derrota, tanto sofrimento, irmão. Tendo um Deus tão grande, nós temos um Deus tão profundo, irmão, que ele não quer isso para nós. Ele não quer a gente viver uma falsa adoração. Ele não quer a gente vivendo de qualquer jeito, não, amor. Ele nos quer abençoar, ele quer nos abençoar. Mas para que ele venha abençoar, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que acreditar nele. Você tem que ser como Zacarias fez, assim, porque a palavra do Senhor diz que tanto Zacarias quanto Isabel eram justos, eram fiéis a Deus. Hoje é uma loucura para alguém ser fiel a Deus, irmão. Hoje se vende pelo algo pornô, por bebidas alcoólicas, por droga, por cada coisa que não tem explicação. E é uma derrota, é uma vergonha, é uma humilhação, é um confronto muito desnecessário. Então abre teu coração para Jesus, sabe? Deixa Deus entrar na sua vida. Não aceita migalha do homem, não. Não aceita migalha do diabo. Não aceita, deixa debaixo de vergonha, de humilhação. Pô, eu sei lá o que é isso, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa de todo o meu coração. A gente pode passar por luta, por confronto, por guerra, por humilhação, pelas ondas, pelo deserto, por tudo. Mas que Deus permitiu um ser humano arrebentar contigo e você ficar se curvando diante de uma humilhação humana, realmente não tem lógica. Não tem lógica. Nós nos tornamos lá escravos. Não? Nós somos libertos pelo poder do Senhor. Então renuncia. Eu lembro quando eu era nova, convertida, o pastor falou assim para minha irmã, as coisas ruins, o mau espírito entra numa pessoa através de um copo de bebida. Na época eu falei, eu já não bebia nem fumava, mesmo sem ser da igreja. E eu falei assim, que é isso, pastor? E hoje, irmão, nesses quase 40 anos de evangelho, é o que eu estou vendo hoje. Pessoas não conseguem se firmar, pessoas não conseguem ter uma comunhão com Deus, pessoas assim dão muito mau testemunho. Nas redes sociais estão rindo, na rua está rindo, mas dentro de casa é um tormento, irmão. Justamente por causa da falta de vigilância, por falta de tantas bebidas alcoólicas. Então, faça. Né? A palavra do Senhor diz que Zacarias era um homem justo e reto. Por isso, ele recebeu a vitória. Foi cobrado. Né? Por duvidar do Senhor, ele foi cobrado. Mas ele teve a vitória. João Batista seguiu seu ministério. João Batista foi fiel a Deus até esse último momento, mesmo tendo sido decapitado, mas a palavra do Senhor diz que
grande homem de Deus e o último profeta na terra. Halabashuri andara mandara suri andarai. Shalamandara kandara manarasai. E você acha que vale a pena sair da igreja e se embrenhar dentro de um bar? Você vai buscar Deus, você adora o Senhor, você se enche da glória de Deus. E depois você vai e desce não sei quantos baldes de bebida, você acha isso legal? Você não é proibido fazer isso. Eu não estou aqui pregando proibição. Eu estou aqui te ensinando a fazer a diferença nessa terra. Não vale a pena. Não vale a pena sujar suas vestes. Não vale a pena colocar Jesus de lado. Tem gente que chora e tudo quando chega na igreja. Mas é um choro de momento. Porque na verdade seu coração não está nem aí. A pessoa vai para a igreja, mas o coração não está nem aí. Aí, irmão, sabe o que acontece? Vem uma avalanche. No dia da tribulação, da prova, vem uma avalanche de coisa ruim. Que aí aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, onde o tombo é mais forte. Porque se você não está revestido de poder, de autoridade, você não vai suportar a aflição, você não vai suportar a guerra. Então, ou você entende que a sua vida é uma guerra e que você precisa estar pronto para ela, ou você vai se afundar na primeira bala que vier. O Senhor é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele declarou. Portanto, que essa noite seja uma noite de reflexão na sua vida. Muda a sua história. Eu conheço muita gente, irmão, que se transforma depois de um copo de bebida. E você? Como é que está a tua fé? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque, na verdade, os trabalhos aqui, eu prego sobre comunhão com Deus, porque é o que eu sei falar de Deus. Comunhão com Deus, libertação. Eu dou o meu testemunho, porque eu sou liberta. Eu sou uma pessoa liberta, abençoada. Não tomo nenhum tipo de medicamento que possa trabalhar na minha mente, no meu intelecto. Por isso eu te explico e te oriento. Eu tenho uma base bíblica para te dizer. Não beba. Não use cigarro eletrônico. Não use drogas. Tudo isso é uma influência maligna para te destruir, para destruir a sua família e seus filhos, se você assim tiver. Então desperta, acorda, enxerga que Deus não te fez para estar debaixo de humilhação de ninguém. Deus não te formou para você ficar sendo esculachado por ninguém. Ou você exerce aquilo que Deus te deu, que é a tua autoridade, e põe no chão tudo aquilo que é do diabo, ou o diabo vai passar por cima de você. A vida é feita de escolha. Ou você pisa nele, ou ele pisa em você. Ou você derruba ele, ou ele derruba você. Tem gente que diz que não tem nada a ver. Vai nessa. É por isso que o mundo está como está. É por isso que a gente passa no meio da rua e vê pessoas, parece que... Dizem que... Parece não. Diz que está vivo, mas está morto. É a Bíblia. Pessoas sem vida, pessoas sem... Não tem palavra para descrever. E pessoas se sentindo, achando normal tudo isso. Uma vida de derrota e achando normal. É. Que coisa. Deus mandou meditar. Lucas 1, versículo 14. Guarda isso no seu coração. Terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Quem tem chamado, se apresenta. Quem não tem, dá desculpa. Quem tem chamado, se apresenta. Quem não tem, dá desculpa. Você pode até não querer fazer nada para Deus, já fala para você. Busca Deus pela sua vida. Busca Deus.
pela sua libertação, pela sua família, pela sua casa. Busca Deus. Não fica de bobeira não. Porque o melhor de Deus está por vir. Feche os teus olhos, se você puder. Vou orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor, agora mais uma vez diante da Tua presença, eu venho te pedir, em primeiro lugar, perdão por tudo aquilo que nós possamos ter feito, ter falado, não tenha sido do Teu agrado. Que o Senhor possa nos visitar do alto da cabeça até a ponta dos pés e repreender, meu Pai, tudo aquilo que tenta destruir o Teu povo, que tenta abater o Teu povo. Meu Pai, que o Senhor venha queimar, mortificar tudo aquilo que faz essa pessoa querer beber, querer usar droga, esse cigarro eletrônico, usar de maconha, seja lá o que for. Que o Senhor venha repreender na noite deste dia. Meu Pai, eu não sei quem esta oração vai alcançar, mas eu sei que alguém vai alcançar. E eu tenho a certeza de que o Senhor está trabalhando na vida do Teu povo, porque eu tenho visto isso nos últimos dias. Aqueles que têm o chamado do Senhor, esses conseguirão ficar de pé. Esses conseguirão ordenar, ajudar, equilibrar aqueles que não conseguem ter equilíbrio. É por isso que neste momento nós nos encontramos aqui, orando, intercedendo para que essa pessoa se levante, para que essa pessoa tenha força, para que essa pessoa tenha fé, para receber o melhor que o Senhor tem na vida deles. Pai, eu vos entrego em Tuas mãos e desde já te agradeço pela oportunidade de orientar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Toma posse da sua bênção. Perdoe, a minha irmã que é especial. Que Deus possa lhe honrar, lhe abençoar e que Ele possa fazer o melhor na sua vida. Não desista de acreditar, não desista de confiar, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor possa te honrar de uma forma sobrenatural